atividade, a gente pode fazer ela, tem dois casos que eu gosto de trabalhar sempre com os alunos, que seria com aquele caso dos exploradores de caverna, teve até alguns alunos que já fizeram comigo, mas eu gosto muito de trabalhar com eles, e que é um livro bem pequenininho, que dá para a gente trabalhar, ou a gente trabalha com Antígona, de Sófocles, que também é interessante, é um teatro. Mas a primeira questão mas aí eu peço aí aos os líderes de sala abrir um chat lá no... Depois que acabar a aula, amanhã, abrir lá uma lista e as pessoas votarem a prova ou a atividade. Eu gosto da atividade porque eu consigo trabalhar a hermenêutica, a crítica, né? Só que como ela vai valer mais ponto, a gente vai fazer assim. Ela vai ser dividida, pode ser os mesmos integrantes dos grupos, os mesmos grupos, né, que vocês quiserem. E aí vai ter a parte escrita e a parte falada, tá? Da mesma forma. Aí vocês vão apresentar uma petição, como se fosse uma petição, né, de defesa, claro, e vocês irão, de forma oral, fazer como vocês fizeram, que ficou muito legal, na mesma dinâmica. A diferença agora, como vale mais ponto, né, 1,5 pelo que vocês falarem, como foi da outra vez, e 1 ponto pela parte escrita, tá? Mas aí vocês podem pensar, sem problema nenhum, e depois vocês votem lá, ok? Por enquanto é só decidir. Depois a gente decide qual dos dois trabalhos que a gente vai fazer. Exploradores da Caverna, ok? Ou Antígona de Sófocles. Os líderes estão me escutando aí? Sim, Leonardo. Então, o primeiro chat vai ser assim, Lívia. Primeiro, né, perguntar, no chat não, no WhatsApp, né, que é melhor, que lá fica guardado. Se a gente vai fazer prova ou atividade, para mim tanto faz. Aí é vocês que decidem a dinâmica que vocês querem. Se for atividade, ela vai ser em 2 etapas. É a mesma coisa, vocês fizeram o escrito, só que não apresentaram. Aí vocês vão fazer o escrito e a defesa oral. Da mesma dinâmica que vocês fizeram. Só a diferença é que agora vocês vão apresentar um trabalho escrito. Nesse trabalho escrito, eu não vou exigir metodologia. Claro, vocês estão no primeiro bimestre, não tem problema. Na forma de petição, eu vou mandar um modelo para vocês vão fazer na forma de petição, tranquilo, sem formalidade. Interessante é a argumentação de vocês. Depois, vocês vão escolher qual dos livros que a gente vai trabalhar. A gente pode trabalhar com o caso dos exploradores de caverna ou com a Antígona de Sófocles, tá? Beleza? Então, votem lá, decidem, e aí os alunos que estão sem grupo também participar, ok? Podemos começar a aula? Vocês estão enxergando ou está muito pequeno? Tá bom, professor, mas antes do senhor começar a aula, o senhor pode dar licença para a gente tirar uma foto do quadro já antes de começar a aula, para ser mais fácil de seguir? Pode, vai ser vários quadros. Pronto. Pronto, aí você... Tá bom, pessoal. Mas também vai ficar... Tá pequeno, né? Mas é... Hã? Tá muito pequeno as letras aí, eu não enxergo, não. Você me marca só eu? Para aparecer só eu na sua tela? Ou aparece todo mundo? Ok, consegui. Então beleza. Naquele tem um negocinho que se aparece só eu, tá? Mas no vídeo fica aparecendo só eu, né? Vocês já viram. Então, pessoal, a gente hoje vai tentar trabalhar com Hans Kelsen, tá? A gente vai trabalhar com ele, pela ideia, depois a gente vai para o livro, para a gente poder trabalhar com a parte sobre o ser, o dever ser. Aqui, sobre Hans Kelsen, primeira coisa é a gente entender aquilo que a gente já vinha discutindo, porque a gente está tentando descobrir o que é direito e a gente está querendo criar as ideias, ou a ideia do conhecimento, né, desse direito, do que seria justiça. Então, a gente começou já a perceber que nós temos um fato social e a existência de regras. Sempre. Isso a gente, desde o primeiro dia de aula, a gente viu isso. Fato social e existência de regra, porque é necessário. Se a gente não tiver regra, qualquer que for a população, qualquer que for a sociedade, o Estado, ele
não vai sobreviver, vai ser uma pessoa, uma total anarquia, né? A falta de regra é uma anarquia. Então, todo fato social, ele pressupõe a existência de regras. No meio social, e aí que é uma ideia que vocês têm que pensar também, né? Isso eu falei também no primeiro dia de aula, que no meio social, não no jurídico, justiça, ele tem o sentido daquilo que é de direito. Ou seja, justiça é aquilo que é de direito para mim, não para os outros, né? O que é justo para mim, entendeu? Então, é subjetivo no meio social. E aqui são duas concepções. Hoje a gente vai trabalhar um pouco com Hans Kelsen. É lógico que não tem como eu esgotar Hans Kelsen. Precisa de fazer um pós-doutorado para se entender Hans Kelsen. É impossível. Aqui a gente vai ter só uma ideia do que é Hans Kelsen, para vocês depois possam ir aí procurar bibliografias próprias, leiam, né? Para que vocês possam desenvolver. Aqui são conceitos para a gente entender sobre Hans Kelsen. Hans Kelsen nasceu lá em 1881, no Império Austro-Húngaro. Ele viveu lá na época de Hitler, né, da Alemanha, mas no pós-guerra ele foi para os Estados Unidos, onde ele faleceu nos Estados Unidos. E lá ele desenvolveu uma teoria pura do direito. Tá? Teoria pura do direito. Essa teoria pura do direito, ela mudou todo o sistema jurídico. Ela nasceu as ideias positivistas que a gente tem até hoje. Então, a gente percebe, né, que um objetivo da ciência... Qual que é o objetivo da ciência jurídica? São os fatos sociais. Tá? São os fatos sociais. Ok? E o que é direito? Né? Direito é aquela ideia de rectum, que é reto, e ius, que é ordenar. Esse é o sentido que a gente tem. E a gente tem também esse direito como um poder. Poder do quê? Poder como faculdade, que cada um de nós tem de exercer aquilo que nos é de direito, né? Pedir, cobrar, numa execução, numa obrigação, numa cobrança. E o que nos dá esse poder é a norma jurídica. É ela que dá ao sujeito de direito a faculdade de poder exercer esse direito. E isso sempre será assim. Por quê? Porque o judiciário, se a gente pensar, imagine o seguinte, o que é o judiciário? O judiciário, pessoal, vou apagar aqui que depois eu vou falar uma coisa, vocês prestem bem atenção. Sempre foi assim, e sempre vai ser. O judiciário é como se fosse um hipopótamo. Não sei desenhar um hipopótamo não, mas faz de conta que aqui é um hipopótamo. Vou colocar de preto que não dá para ver. Aqui é um lago, e eu tenho aqui no lago um hipopótamo. Não sei se vocês sabem, você sabe qual que é o animal mais perigoso da África? Que mais mata, mais perigoso? É o hipopótamo. Hipopótamo. A justiça, o judiciário, o juiz, o Estado, ela é igual ao hipopótamo. Mas, professor, por quê? Porque ele fica quietinho. Então, esse poder, faculdade que eu tenho, só é exercido quando você vem e você tem que fazer o quê? Pegar uma vara, um espeto e cutucar o hipopótamo. O hipopótamo, ele é lindo, bonito. Você vai no zoológico, é aquele animal lindo, você vê nadando, quietinho lá, mas cutuca ele para você ver. Vai derrubar, ele vai fazer o que... Né? A mesma coisa do judiciário. O judiciário ele não vai atrás de você. Você que tem que peticionar, que pedir, você tem que provocar. O judiciário é como o hipopótamo. Ele só trabalha se ele for provocado. Senão ele fica inerte. Então, esse poder, faculdade que você tem de exercer, é você que faz. Mas você tem que provocar esse Estado juiz. Tá? Então, esse é o sentido de norma, de poder, de direito, né? E aí nós temos as normas, constituições, demais leis, decreto. Então, o que Hans Kelsen fez? Qual que era a ideia dele? Ele entendeu que seria necessário e imprescindível que o direito fosse afastado de todas as demais ciências. Então, Hans Kelsen, ele cria a teoria
pura do direito. Pura, gente, no sentido de como um ourives. O que o ourives faz quando ele vai... Você vai num ourives, por exemplo, você vai fazer um anel. O que ele faz com ouro, antes dele fazer o anel? O que o ourives faz? Ele derrete. Vai derreter. Derreter para quê? Para formular uma nova peça. Porque o ouro fica puro. Porque aí todas as impurezas vão ser separadas do metal. Para o ouro ficar puro. Depois que ele coloca a liga, né, que ele entende que se é de 18, se é de 24 quilates, se vai ser ouro branco, se vai ser vermelho, ele coloca a liga. Mas primeiro, você pode perguntar para qualquer ourives, primeira coisa que ele faz, ele derrete para fazer o quê? Para que ele seja puro. A mesma coisa fez Hans Kelsen. Hans Kelsen cria a teoria pura do direito porque ele precisava, né, e foi o ápice do desenvolvimento do direito. Não só do direito, daquilo que nós chamamos de positivismo jurídico. Ele é um conhecimento restrito aos fatos e às leis que os regem. Olhem bem. Olhem bem. A teoria pura do direito, porque quando ele desenvolveu a teoria, existia inúmeras escolas, inúmeros trabalhos de direito, direito ligado à sociologia, direito ligado à infinidade de outras concepções. E ele pegou e separou o direito, afastou ele de todos. Por quê? Para ele poder estudar. Então, vários conceitos que nós temos hoje do direito veio dessa teoria. Porque ele, ao separar o direito de outra ciência, ele apurou, afinou todo o conhecimento. Então, ele desenvolve, né? Desenvolve. Não é um novo direito. Não, é o mesmo direito. Mas ele desenvolve ele a partir do momento que ele separa ele, estuda ele de maneira isolada. E aí cria-se esse positivismo jurídico, no sentido de uma pureza. Então, a teoria pura do direito, ele busca o conhecimento restrito aos fatos. Mas qualquer fato, não. Somente os fatos que a lei rege. Fatos que estão assegurados na lei. Só isso é interessante. Mas se eu tratar de um fato, por exemplo, a questão moral, isso para ele não é direito. Uma questão moral, uma questão social, não é de direito. Para ele só é de direito o quê? Um fato que esteja consagrado na norma. Se estiver consagrado na norma, aí é objeto do conhecimento jurídico. Por isso que se chama teoria pura do direito. Eu preciso que vocês compreendam isso para a gente começar a compreender Hans Kelsen, para a gente poder avançar. Então, a teoria pura do direito é aquela teoria que separa o direito de todas as demais ciências e passa a desenvolver preceitos, conceitos de direito, criando o que nós conhecemos hoje de positivismo jurídico, e para ele esse conhecimento é restrito a fatos. Sim, mas qualquer fato não. Um fato que esteja o quê? Descrito. Então eles limitam a esse estudo. Limitam isso. Para quê? Para que se tenha
a segurança jurídica, que é o que nós vimos na aula passada. O que é segurança jurídica? É isso aqui, ó. Que isso aqui seja cumprido, que isso aqui seja obedecido, que isso aqui esteja sendo compreendido e sendo aplicado. Ok? Até agora, por enquanto, ok? Ah? Beleza. Então, vamos seguinte, né? Primeiro, vamos colocar. Então, por exemplo, que rege? Então, só colocando aqui. Então, por exemplo, questões da metafísica, né, da filosofia, questões da razão, questões da religião. Importa para o direito? Sim, mas importa para a teoria pura do direito? O que vocês acham? Não. Não, é isso. Então, para ele, metafísica, filosofia, para fora. A razão, para fora. A religião, fora. Não é objeto do direito. Então, para ele interessa o que a gente chama de norma fundamental. Já permito. Somente a investigação livre garante o progresso. Da técnica. E esse livre é de qualquer... Deixa eu permitir aqui. Permitiu. Extrajurídica. E esse progresso é o positivismo. Então, onde vocês lembram disso? Onde que nós temos isso? Vocês lembram de algum lugar que tem isso? Isso aqui, ó. Do positivismo? Positivismo e progresso? O que está escrito na nossa bandeira, gente? Ordem e progresso. Na bandeira. Que está na nossa bandeira. Então, para ele, né, o que interessa, a gente vai ver isso sobre a norma fundamental. Então, a teoria pura do direito, ela nasce dessa ideia positivista, né? Somente a investigação livre garante o progresso da técnica. Isso aqui é o positivismo. E livre de qualquer coisa extrajurídica, tudo. Sociologia, filosofia, matemática, economia, tudo. Para ele, era sempre uma ideia, tá? Sempre. O que interessava para ele, e essa questão de livre é no sentido de puro mesmo, o que interessava para ele era esse progresso da técnica.
E quando a gente fala da técnica, né, a gente fala da técnica positivista, da ciência positivista que nos interessa, ok? Por quê? O homem, ele não é um animal como qualquer outro. Então, essa concepção, né, dele, da vida dele, como ser, estou afastando aqui, que às vezes vocês querem tirar foto, o homem não é como qualquer outro. Então, ele é um ser que necessita do ser, necessita de que se seja apontado uma direção para que a sociedade, o próprio direito e ordenamento jurídico, ele possa, dentro dessa técnica, progredir, avançar. É esse o pensamento dele, né? Esse é o pensamento da teoria pura do direito, ok? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Mas o positivismo, ele não vem das questões culturais, religiões e da experiência do ser humano para criar as leis positivas? Não, tem vários tipos de positivismo, né? O positivismo é quando você, na verdade, né? Essa é a teoria dele, né? É dele, né? É dele. O positivismo é o sentido assim, ordem e progresso. É você ter aquele sentido que você vai acompanhar aquelas determinações que você colocou. Então, para ele, essa questão, como a gente olha, não existe o ser e o dever ser. Só existe o dever ser. O ser não existe para ele, dentro do positivismo. Só o dever ser. A realidade, ela tem que ser igual ao dever ser. Ela tem que ser imposta, tem que ser cumprida. Então, mas para ele chegar ao positivismo, ele não teria que ter tirado isso de algum lugar? Que não é a lei? Se você chegou numa coisa que ele ficou tão apertado, que se você olhar no primeiro livro dele, ele não colocou o que a gente vai falar agora mesmo. Só que chegou um ponto que ele teve que se adequar a isso, e a gente vai chegar, que aí ele fez um arranjo dentro da teoria dele para poder chegar a isso. Porque ele entendia até então que você só podia ter lei através da lei. Era uma lei que permitia que você criasse uma lei. Só que aí, uma lei criando, ia chegar no momento, e aí, de onde que tirou essa lei? A primeira lei. Entendeu? Ele ficou apertado com isso, ele foi questionado sobre isso. Só que isso, nos primeiros livros dele, nem tinha. Mas quando ele estava nos Estados Unidos, na segunda versão do livro dele, ele fez uma adaptação, e aí chegou nessa solução para essa sua resposta. Mas para a ideia dele, só a lei cria a lei. Ah, beleza. Tá? Mas não é assim. Como eu vou te explicar? Seria como você explicar sociologia para o Bolsonaro? É a mesma coisa. Isso é teoria pura do direito, é teoria dele. Eu estou te ensinando a teoria dele. Se está certo ou errada, é a dele. Não tem como a gente mudar. Entendeu? A gente tem que entender assim. Não estou falando que o direito é isso. Eu estou dizendo que a teoria é isso. Entendeu? Beleza, entendi. É a visão dele, né? A gente tem como discutir isso. E aí, quando fala teoria pura do direito, você tem que entender, positivista. É isso, e pronto, acabou. Não existe ser e dever ser, não, é só dever ser. A realidade ela tem que ser adequada àquilo que está na regra, que está na norma. E a gente tem que cumprir. Essa é a ideia dele, tá? Mas aí o que ele faz, né? Ele entende que eu tenho um fato jurídico para ele, que todo fato só é jurídico. Eu tenho o objetivo e subjetivo.
norma e ser aqui, ó. Isso aqui, gente, não é o direito, é teoria pura do direito, tá? Fato jurídico para ele, eu tenho o objetivo e o subjetivo. Então, na onde entra o ser? Não existe o ser? Existe. Mas o ser só existe como vontade do legislador. Então, eu tenho o fato jurídico objetivo, que é a norma, que é o dever ser. E o fato jurídico subjetivo, que é o ser, que é a vontade do legislador. Isso é a ideia de Haskell, da teoria pura do direito. Tá? Essa é a ideia dele, de ser e dever ser. Enquanto direito para ele é norma, é dever ser, o que está escrito. Mas e o ser? O ser acontece antes de eu positivar, antes, na criação, quando eu tenho o projeto de lei. Vocês já viram algum projeto de lei? Alguém conhece? Alguém já viu um projeto de lei? Sim ou não? Não. Não. O projeto de lei é para ser votado. Então, por quem cria o projeto de lei são os legisladores. Então, para ele, aquele projeto de lei é o ser. Ou seja, a vontade do legislador. Mas ele tem o quê? Legitimidade, competência, a própria lei deu a ele esse poder, então ele pode, sim, criar, né? É nessa ideia. E aí, ela sempre vai colocar, né, como destinador, o que se coloca, e aí coloca assim, por exemplo, numa estrutura, né, da lei, A quer que B faça alguma coisa. Então, essa vontade, né, subjetiva é do legislador, ele que busca, né, ele coloca a norma. Tipo assim, o Leonardo quer que os alunos estudam, isso é vontade. Então, para ele, enquanto teoria pura do direito, a vontade de ser subjetiva é do legislador, que cria a lei, mas ela tem que ser cumprida. Então, não tem a possibilidade de um dever ser sem o ser. Se não fizer, é contra Dixente, é contra o progresso, é contra o positivismo. Então, tem que se imperar a punição, tem que se imperar a propositura de se cumprir essa determinação e dessa lei. Ok? E aí, ele coloca, e como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Como vocês acham que eu faço isso? Como é que eu faço? A quer que B faz alguma coisa, né? Como que eu faço isso? Como que o legislador faz que a vontade dele seja cumprida? Com punições. Sanção. Sanção. Que tem dois tipos de sanção. Eu tenho a sanção de benefício e a sanção de punição. Não é só uma ou não é só punir, mas também algum benefício que eu vou ter com aquilo. Então, eu faço isso, o Estado impõe sobre isso, sobre a minha vontade, a partir do momento que eu coloco o quê? A sanção, tá? E ela tem que ser válida. Professor, mas assim, essa vontade só é válida para o legislativo, o réu, Não, esquece, é só por coisa, é teoria pura, só. Ah, sim. Não existe sociedade, não é sociologia. É teoria pura do direito. Tá? Teoria pura do direito. Aí ele entende o seguinte. Mas nem sempre essa vontade acontece. Na teoria pura do direito, tem que acontecer. É porque, gente, vocês não têm que pensar na realidade, vocês têm que entender a teoria. Para a teoria é assim. Não entendi o que você falou.
E para ele também, o castigo sempre é mais valorizado do que o prêmio. Tá? E aí ele entende que essa sanção, esse castigo, né, que esse sanção que pode ser um prêmio ou pode ser castigo, ela faz com que eu tenha uma valoração, tá? Uma valoração da norma, que é através de uma resposta do Estado. É nesse sentido. Então, se eu tenho alguém que não cumpre esse dever ser, que quer fazer o ser, eu preciso de uma resposta imediata do Estado. Então, eu preciso de uma punição. Alguns países são mais assim. Alguns países são mais assim, são mais severos, né? Então, eles aplicam mais esse positivismo mesmo, né? De cumprir essa norma, porque através dessa resposta do Estado, eu tenho uma valoração da norma. A norma passa a ser mais valorizada. E a outra questão, tá? É a questão dessa valoração, né, de boa ou má conduta que se coloca aqui, tá? Eu não tenho um juízo de valor da conduta. Eu não tenho um juízo de valor da conduta na teoria pura. Somente o juízo que eu tenho de valor é da vontade do legislador. Então, a minha interpretação é sobre a vontade. Qual que era a vontade do legislador? Era de se ter uma lei assim, de que o Leonardo queria que os alunos estudassem. Se estudar, nota boa. Se não estudar, reprovação. Ah, professor, mas eu preciso de meio ponto, eu preciso disso. Pela teoria pura do direito, tem como? Trabalho extra, tem como? Arredondar para cima, meio ponto? Tem pela teoria pura do direito? Não. Aí então, legislador. Não, porque não era a vontade do legislador, porque a vontade do legislador era que vocês tivessem estudado. Entendeu? Isso é a teoria pura do direito. Então, interessa na teoria pura do direito exatamente isso, a vontade do legislador. E aí você sempre vai ter sanções de prêmio ou castigo. E sempre a resposta. Aí o Estado vai entrar e vai cumprir. É isso que ele buscava, que fosse cumprida essa determinação. Tá? Então, se fosse pela vontade do público, né? Sempre era o jeitinho brasileiro. Sempre, né? Então, mas assim, essa é a que se coloca, né, dentro da teoria. Aí ele entra na que a gente chama de norma fundamental. Que ela pode ser estática e dinâmica. Que é a norma fundamental, ele vem responder aquilo que o Fabrício falou. Falou, mas da onde que sai essa lei? Né? Não tem como eu fazer. Para ter essa solução, Hans Kelsen, já lá nos Estados Unidos, não, foi em Oxford, na verdade, perdão, foi nos Estados Unidos, em Oxford, quando ele soltou a segunda versão da teoria pura do direito, ele colocou na segunda versão, na primeira não tem a norma fundamental, na segunda tem a norma fundamental.
ele cria essa norma fundamental, que é um tipo dinâmico de norma, porque eles falavam o seguinte, que quem cria a lei é o legislativo, porque ele tem uma lei que o determina. Só que isso, infinitivamente, vai chegar no ponto que não existia norma nenhuma. Então, eu tenho dois tipos de norma fundamental. Ela é estática, que é o próprio conteúdo da norma. O que significa ser estático? O que é uma coisa estática? O que é uma coisa estática? Formulada. Isso! Então, eu não tenho uma interpretação que eu posso magiar, fazer um jeitinho. Não, ela tem que ser exatamente o que está na lei. Tem que aplicar o que está na lei. Doa a quem doer. Dura lex, sed lex. É aquilo que está lá, eu vou aplicar, doa a quem doer. Ela é estática, ela não muda. Então, as outras teorias que eu tenho, esquece, né? Teoria tridimensional, etc. O STF aí que vocês veem, ele dá uma decisão agora, outra, não tem interpretação, é aquilo que está na norma. É estático. No caso, é a lei principal. E a partir delas surgem outras. Não, é o que está escrito, é o que tem que ser aplicado. E eu tenho a norma fundamental dinâmica. O que é? É na criação. Aí, na criação da norma, eu posso ser dinâmico. Eu posso modificar, porque eu estou criando uma norma, né? O legislativo está criando uma norma. Se ele está criando essa norma, aí sim, eu posso, porque eu tenho uma autorização. E vai da onde vem isso? Não vai vir do social? Sim. Porque ela é dinâmica, porque eu vou pegar uma norma anterior e criar uma nova, assim por diante. Só que eu vou chegar no momento que eu não tinha essa norma, é uma norma nova. Se é uma norma nova, se é uma lei nova, aí nesse caso, tá? Deixa eu ligar aqui minha bateria. Tá acabando aqui. Aí. Pronto. Se é uma norma que não tinha nenhuma anterior, eu vou tirar ela de princípios gerais, direitos, e ele não disse isso. Mas é isso que se entende, né? Porque se ela é dinâmica na criação da norma, eu vou tirar ela de algum lugar, tá? Então, é nesse sentido, ok? Então, se a gente olhar essa norma fundamental, ela não na dinâmica, ela é pressuposta, tá? E ela é finita, né? Se ela é pressuposta, ela é finita, eu vou chegar no momento que eu vou, né, aos princípios lá do direito natural. Porque se eu chegar no momento, nessa criação da norma, eu vou de lei nova, né? Lei anterior, crio uma nova, vou chegar no momento que eu não tinha uma lei anterior. Então, é lei natural. Ele não falou isso, mas eu estou dizendo que é isso, né? É isso. Nessa dinâmica. Mas depois que a lei está posta, colocada, não tem margem para interpretação, não tem margem para mim colocar dúvida. É o que está escrito na lei sem colocar e nem tirar o que está sendo colocado. É aquela proposição, ok? E, finalmente, né, só para a gente colocar, a pirâmide Hans-Kelsen, teoria pura do direito. Ela funciona assim, ó. E isso vale até hoje. Isso vale para nós hoje, da teoria, ela vale. Que é a pirâmide Hans-Kelsen. Como é que é a pirâmide Hans-Kelsen? Eu tenho... vou até diminuir ela para vocês entenderem. Aqui, ó. Então, eu tenho uma pirâmide. No topo da pirâmide, eu tenho o quê? Vocês sabem disso já? Alguém já tem falado. O que eu tenho na pirâmide, no topo? A Constituição. Isso. Normas ordinárias, normas gerais. E aqui eu vou ter
Os demais até chegar no que a gente chama de normas particulares. Eu tenho decretos, né? Só uma questão, o que são normas particulares? Hã? O que é uma norma particular, gente? Quem pode dar um exemplo? Hã? Contrato de compra e venda, casamento. Não são normas particulares? Ilegais? Isso, normas particulares são isso. Então, a teoria pura. E o que está faltando aqui nesse esquema? O que está faltando aqui? Uma coisa que eu falei anteriormente. O que eu tinha falado anteriormente? A norma fundamental. A norma fundamental ela está acima da pirâmide. Ela não faz parte da pirâmide. Ela está fora. Por quê? Ela faz parte o quê? É antes de eu criar a norma. Quando ela é dinâmica, ela está aqui. E aí, depois, ela está. Então, essas leis que estão aqui, elas são o quê? Estáticas. E essa aqui é dinâmica. Estáticas e dinâmica. A norma fundamental, na criação da norma, ela é dinâmica. E aí, o legislador, que tem competência... E aí, vocês falam, mas quem deu competência para ele? Uma lei. No caso nosso, é a Constituição. Ok? Para cada estado. Mas como é que funciona isso? Gente, funciona da seguinte forma, isso na teoria. O nosso estado que a gente vive, o estado de direito que a gente vive, né, onde que vocês nasceram, ele foi criado quando? O estado que você vive. Qual é a data dele? 1988? Muito bem. Então, eu tenho um marco. O marco desse Estado democrático de direito foi a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. Eu tive como fundamento dela outras constituições anteriores, inclusive a nossa primeira Constituição, de 1824, que é a nossa primeira, mas junto dela também outros tipos de norma. Então, só que esse constituinte aqui, que era o constituinte originário, com base nessa norma fundamental, ele tinha liberdade total de criar. E a partir disso, todos os ordenamentos, na sequência, deverão cumprir as ordens superiores, inclusive os contratos particulares. Então, a norma fundamental coube para criar aqui a Constituição. As demais, eu só posso ter uma norma ordinária se ela tiver como fundamento a Constituição, normas gerais e assim por diante. Decretos têm que estar em conformidade com as normas ordinárias, né? E com a Constituição. As normas particulares só têm validade se elas estiverem em conformidade com os decretos, com as normas gerais, com as normas ordinárias e com a Constituição. E assim por diante. Tá? Professor, dá exemplo assim, de normas ordinárias. Não, isso vocês vão apresentar. Ordinária é comum. Quando a gente chega e fala assim, eu sou um professor ordinário, sou um professor comum, não estou me xingando. Ordinária é lei comum, que não é uma lei especial. Por exemplo, o Código Civil é uma lei ordinária, é uma lei comum. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei especial. Ela só vale para relações de consumidores. A lei trabalhista é uma lei especial. Ela não é uma lei comum. A lei civil vale para tudo. Vale para o consumidor, vale para o trabalhista, vale para todas as relações civis. Entendeu? Ela é ordinária, ela é comum, serve para todos. Entendeu o que é ordinário? Sim, professor.
Entendeu? E aí as gerais, né, são normas de regras, código de processo, não sei o que são as gerais. Mas eu posso colocar aqui, ó, normas, eu tinha que ter colocado, especiais. Normas especiais são as que servem para determinadas coisas. Por exemplo, código, a lei, Código de Defesa do Consumidor, do Trabalho, só vai servir para aquilo. Já as ordinárias é que serve para tudo, para todos os casos. Ela não é especial. Ok? Certo? A gente fez uma pincelada para a gente começar a entender, né, toda a dinâmica aí. Mas se você olhar, por exemplo, agora, na onde está, se a gente for olhar para a teoria, se perguntar na prova, descreva a norma fundamental brasileira. Na onde que está a norma fundamental brasileira? Na Constituição Federal. No STF. Mas na onde? Na onde? No STF? O STF, ele não é teoria pura do direito, né? A gente vê aí... No Legislativo, então? Não, mas a norma fundamental... Porque o Legislativo, gente, a norma fundamental... ela só é dinâmica para a teoria pura do direito quando eu criei a nova Constituição. Ela só vai existir dinamicamente quando eu ter uma nova Constituição. Se Deus quiser, a gente não vai viver isso. A gente não vai ter uma nova. A gente vai aprender a utilizar a nossa. Está no Vadimeco. Está no Vadimeco. Tá sim. Porque tem todas as leis lá, né, Arlen? Aí é fácil. Isso. Mas na onde que está na Constituição? Abram a Constituição de vocês. Por favor, abram a Constituição. Abram aí. A norma fundamental está na criação da Constituição. Pelos constituintes, né, originários. Os outros são decorrentes, ou seja, toda lei que eu vou mudar na Constituição por emenda, do que pode ser mudado, eu tenho que fazer conforme a Constituição. Toda lei que eu mudar, então, ela não é dinâmica, ela tem que ser sempre seguida. Só a norma fundamental é quando eu estava criando. Mas a nossa Constituição foi colocada a norma fundamental. Abriu a Constituição? Lê o início dela. Ela começa como? A Constituição. Preâmbulo, você fala? Ô, Ana, parabéns, é isso mesmo. Lê o preâmbulo. No preâmbulo está lá a norma fundamental da nossa Constituição. Lê para nós. Nós, representantes do povo brasileiro, reunimos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na justiça social. Isso mesmo. Pode continuar, pode terminar. Comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é para vocês entenderem, né? Então, essa aí é como se a gente fosse não a norma posta, mas a norma pressuposta. Nesse preâmbulo, né? Você percebe, né, se um dia você ficar na dúvida do que é norma fundamental, né? O que Hans Kelsen quis falar com norma fundamental? É isso. Essa foi Professor. Ou seja, por que eu criei essa Constituição, né? Qual foi os motivos pelo que eu criei essa Constituição? Isso é a norma fundamental. Tá aí. Pode falar. Então, norma fundamental, a gente pode se dizer que ela é o básico, o que tem que ser defendido. Não. O que tem que ser defendido é a lei. A norma fundamental é justamente o preâmbulo, os motivos que levaram aquele legislador a criar essa Constituição. O Estado, porque quando eu crio uma Constituição, eu crio o Estado.
Nosso Estado e a nossa Constituição é de 1988. Então, a partir daquele momento, eu instituí o Estado com uma lei. A lei do artigo 1º para frente, ela não é dinâmica mais. Ela é estática. Não pode ser mudada. Tem que ser daquela forma que enquanto ela for lei. A norma fundamental foi o que levou o legislador a criar ela. Professor, então, para o Hans Kelsen não poderia ter emendas? Pode, porque a lei permite. Não pode de tudo. A nossa Constituição, por exemplo, ela é imutável em algumas coisas, eu tenho cláusulas pétreas, e em outras eu posso mudar de uma maneira mais positiva. Eu posso mudar uma lei, mas eu só posso mudar porque uma lei me permite. Aí eu não tenho margem para isso. Eu, por exemplo, mudar na Constituição, uma emenda da Constituição, eu preciso de ter o quê? Uma votação, votar nas duas casas, por maioria absoluta, entendeu? Então é isso. Se a lei permitir, sim. Se não, não. Eu vou ter Estado que pode mudar tudo e Estado que não pode mudar nada. Nós podemos mudar algumas coisas, outras não. Tanto é que alguns presidentes já falaram até em... Não esse, né? Mas o anterior, por exemplo, o Lula quis, né? Propôs até uma nova Constituição, porque tem coisa que não pode ser mudada. Então, professor, se perguntasse quando foi surgido, ela veio através do militarismo? Não tem nada a ver com isso, não. A gente não está falando... Então, ela não tem fundamento de quando surgiu? Não, a norma fundamental nossa, não. A nossa norma fundamental foi essa Assembleia Constituinte. Lógico, ela nasceu de lutas pelo fim do militarismo. Pelo contrário, pelo fim do militarismo, né? Ela é democrática. Mas o que eu quis mostrar para vocês é um exemplo de uma norma fundamental. O que seria a norma fundamental? O preâmbulo é um exemplo de norma fundamental. É aquilo que levou o constituinte lá a desenvolver, né? A criar aquela Constituição. No caso da nossa, está aí, em alguns não. Mas a norma fundamental é a parte dinâmica do ordenamento jurídico. Ok? Ela só vai estar ali, lá na criação da Constituição. Depois é tudo estático. Eu não vou mudar mais. Eu só posso criar uma regra porque eu tenho uma regra que autorizo eu fazer aquela regra. E dentro daquilo ali, ó, eu tenho sempre que cumprir aquelas questões. Eu posso fazer um contrato? Sim. Vai ter validade? Sim. Se o meu contrato particular for de conforme as leis, né? Sequência ali. Ok? Tem que cumprir. Então, pessoal, sim, a gente só fez um preâmbulo, né? Vocês teriam que ler um pouco, né? Ler um pouco sobre Hans Kelsen, depois a gente discutir, porque, assim, eu só quis dar uma ideia do que seria, né? Bem básico mesmo, bem superficial. Ok? Mas é uma teoria. Às vezes, a gente pode pensar que não é que você pôr lógica nela, né? O resto, eu quero que vocês tenham lógica. Na teoria pura do direito, não é ter lógica, é entender ela. O que é? É isso. Ok? É isso. Ela é aplicada? Não. Na prática, ela não é aplicada. Mas ela foi importante porque ela desenvolveu inúmeros conceitos necessários, tá? Para o direito. Ok? Podemos continuar? Beleza. Beleza? Mas se tiver mais alguma coisa, pode falar. Ele era meio doido, né? Não, ele é o maior jurista do século XX, maior jurista do século XX, entendeu? Era um cara, assim, fora... Mas, assim, entender, tem vários livros, né? Lá na biblioteca mesmo, da Ubra, aqui em Tubiara, tem uma coleção gigante sobre Hans Kelsen. Vários livros, não só da teoria pura do direito, mas tem livros lá excepcionais. E, assim, se vocês tiverem oportunidade, né, agora ou nas férias, peguem os livros lá, leiam esses livros clássicos, né, porque se vocês não tiverem oportunidade de ter acesso, de ler esses livros clássicos, vocês não vão ler depois, porque depois a vida atropela, a gente não tem tempo. Então, aproveitem que vocês estão estudando e tirem um tempo aí para ler os clássicos. Tem vários livros clássicos lá, excelente. Tá? Compensa mesmo na hora vocês pegarem daqueles livros lá e lerem. Nem que seja vocês pegar para ler uma página, né? Mas já está valendo.
Mas leiam. Mas voltando agora, né, lá para... Porque nós estamos desenvolvendo ideias, né? Aqui a gente vê o que seria a teoria pura do direito, que ela é necessária, mas a gente está desenvolvendo a ideia de conceito, né? Conceito de direito. Aqui a gente viu o direito enquanto positivismo, tá? Que é de Hans Kelsen. Mas a gente entendeu o direito como lei, né? Uma relação entre o ser e o dever ser, ok? A gente viu para Hans Kelsen, não existe essa diferença de ser e dever ser. Para ele só tem ser e dever ser naquela questão de norma é dever ser e ser é quando eu estou criando essa norma, tá? Mas para a gente olhar para o nosso mundo real, eu tenho sim essa relação de ser e dever ser, né? Então, o direito, ele é de uma coisa real, né? Ele existe, tá? Assim, ele é palpável no sentido concreto da palavra quando eu tenho a sua aplicação. Mas, fora dessa questão palpável de ser, dever ser, o direito ele não é real, ele não existe. Tá? Ele é um conjunto de leis, de conteúdo, né? E ele é arbitrário também, porque ele vai determinar e limitar nossas vontades. E a gente viu, né, que várias concepções de direito. E no livro que a gente adota, Descomplicando a Filosofia, eles trazem o Código Civil Alemão e dá uma ideia do que seria o direito, né? Então, para o Código Civil Alemão, a lei seria toda a norma jurídica. E o que seria norma jurídica, né? A norma jurídica, ela seria a lei em um sentido material, incluindo formal. Ou seja, né, um processo legislativo específico. Então, o que é essa concepção, né? O que é esse direito, né? O que são esses usos sociais? O que é o direito nacional, internacional? Então, é essa a concepção de nós começarmos a desenvolver o direito como norma jurídica. Então, a gente tem que perceber que lá no Código Civil Alemão, ele traz justamente essa concepção... Ai, Loga, desbloqueou o meu... Peraí. Meu cachorro soltou. Então, se a gente olhar o Código Civil Alemão, que é o exemplo, eu tenho um conceito, um sinônimo de direito no sentido de norma jurídica, ou seja, de lei. Ok? Mas é só isso? Não, mas é o sentido que nós estamos. Que a gente chegue no momento que a gente perceba que o direito ele tem inúmeros sentidos. E um deles, tá, é o positivismo que a gente viu, e é também a norma jurídica, é a lei. Ok? Então nós temos que perceber que lá, na Alemanha, e também aqui, que nós trazemos esse sentido de norma, esse sentido de lei, para que a gente tenha esse conceito de um direito nominalista, tá? Ou seja, um sentido de ordenamento, um sentido de ordem constitucional, que a gente adora, né? Por isso que os alunos adoram, né? Entram na faculdade, a primeira coisa que eles compram é um Vademecum. Por quê? Eles precisam ter o sentido, né, disso aqui, ó, do direito, de ter isso aqui, né, de ter o direito, né, de carregar o direito, né, como se isso aqui fizesse ele aprender o que seria de direito. Mas a gente tem essa concepção. Então, esse conceito de direito nominalista ou nominal é que o direito não é algo real. O direito ele não existe. Ele é simplesmente um nome que vai designar
um conjunto de leis, um conjunto de conteúdos, né, que seriam arbitrários nos sentidos que eles seriam impositivos, né, umas determinações. Ou seja, não tem margem. Se eu pegar aqui um código, eu não tenho margem, né, de uma lei. Se eu ler um artigo aqui, ele tem que ser cumprido. Tá? Se eu ler lá o Código de Processo Penal Militar e ler um artigo, aquela norma ela está lá não para ser discutida, mas para ser cumprida dentro desse conceito nominalista do direito. Então, eu vinculo essa concepção de ordem, essa concepção de um poder executivo e de um poder judiciário que são vinculados à lei. Eu tenho o poder legislativo, que ele cria a lei. Mas ele cria a lei, mas ele não executa. Ele não cumpre a lei. Ele só cria. Tá? Então, dentro dessa visão como norma, né, esse conceito realista de direito e lei são a mesma coisa. Porque é o que pega. Tanto é isso, né? É isso que eu estou tentando dizer. Por que principalmente... São a mesma coisa ou não são a mesma coisa? Nesse sentido aqui, é porque a gente está pegando os vários sentidos, Ana, que o direito tem. Não tem um sentido único. Eu estou dizendo que um dos sentidos dele, que o direito, é o sentido de lei. Por quê? Porque a gente precisa se apegar a alguma coisa, né? Isso é do ser humano. Então, a gente tem esse sentido, ó, de pegar. Você é palpável, né? Por isso que a gente gosta tanto do Vademecum, né? Vocês não é até engraçado, né? Vocês é porque a gente está na pandemia, não começou, mas os primeiros semestres de direito, você vê os alunos tudo carregando esse Vademecum, para baixo e para cima. Essa coisa pesada, né? Tem algumas meninas que são mais leves que os Vademecum, né? Os Vademecum pesam mais que as meninas. Elas vai lá carregando. Por quê? Porque é esse sentido palpável, né, de conceito realista do direito. Porque a gente está vendo desde o primeiro dia vários sentidos sobre direito, vários sentidos do que é justiça, vários sentidos, para a gente poder construir um pensamento global inteiro do direito. Mas tem, nesse sentido, direito e lei são a mesma coisa, nesse sentido. Só que eu não posso limitar o direito a isso. É isso que eu estou tentando explicar para vocês, porque eu tenho vários sentidos. Entendeu ou eu confundi mais ainda? E aí, Ana? Deu para pegar, assim, a ideia. É porque são várias ideias, né, que a gente está trazendo desde o primeiro dia até no final a gente vai, né? São várias ideias. Por exemplo, se a gente falar igualdade é uma ideia, liberdade é uma ideia, fraternidade é uma ideia. E o direito, enquanto democracia, é liberdade. Então a gente está vendo, por exemplo, a gente viu na aula passada direito antes da prova, né? Na aula passada, antes da prova. O direito como segurança jurídica. Aqui a gente está vendo o direito no sentido positivista. É uma visão dele. Ela não é única. O direito são várias visões. Uma das visões é essa, de um Estado positivista, um Estado de legalidade, que está ligado, inclusive, na teoria pura do direito, né? Nessa lei fundamental, nessa norma. Tá? Então, se vincula essa ordem, né, de Estado, de legalidade, de constitucionalidade. Né? Então, a gente traz um conceito realista do direito, enquanto pensamento positivista. Tá? Então, o direito, enquanto, né, conceito realista, e não apenas a lei, possui a realidade e adquire efetividade. Por quê? Realidade, porque é o dever ser e o ser. Então, quando eu tenho um caso, um fato, ocorre alguma coisa, a primeira coisa que eu vou olhar é a lei. O que a lei fala? O que a lei determina? O que eu posso fazer?
Eu tenho um abuso de autoridade, então eu vou ler a lei sobre abuso de autoridade. É a parte do direito em que eu tenho um realismo. Ok? Então, existe só um conceito de direito? Não. Não. Né? Sobre o aspecto material da matéria direito, não. Na verdade, existe o quê? Uma pluralidade de conceitos de direito. Tá? Como algo correto, sob o aspecto de ponto de vista, ou dentro de uma totalidade. Né? Se você olhar o direito como idealismo, né, de Hegel, como ética, de Kelsen, como positivismo, de Hans Kelsen, como pensamentos filosóficos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, princípio como igualdade. Então, são vários sentidos da própria existência, tá? E da nossa vontade livre. Então, o direito é a vontade livre, né, de aceitação, é a liberdade, dependendo do pensamento. Então, o direito, ele tem no pensamento kantiano a própria existência da liberdade. Porque se você não for livre, se você for obrigado a alguma coisa, você não vai ser punido. Vou explicar. Arlen, imagine o seguinte: se eu aponto uma arma para você e obrigo você a cometer um crime apontando uma arma, você pode ser punido? Não, eu fui coagido. Tá vendo? Então, o direito, ele necessita a liberdade. A liberdade. Isso é o pensamento kantiano, entendeu? Então, a existência da vontade livre é o direito. Então, a liberdade é uma ideia também. Então, para Kant, por exemplo, o direito é um conjunto das condições sob as quais o arbítrio de cada um se articula com o arbítrio dos outros, segundo uma lei geral de liberdade. Ou seja, a minha liberdade começa e termina quando começa e termina a sua. Eu sou livre, Arlen? Sim, mas minha liberdade é limitada pelo quê? Pela sua liberdade. Pela liberdade da Suelen, pela liberdade da Camille, pela liberdade do Fabrício, pela liberdade da Maria Eduarda, e assim por diante. Olha esse pensamento de Kant, tanto que por isso que chama até regra de ouro, né? Eu já falei isso nas aulas anteriores, mas o que é a regra de ouro de Kant? É que o direito é um conjunto de condições sobre as quais o arbítrio de cada um se articula com o arbítrio dos outros, segundo uma lei geral de liberdade. Simplificando, a minha liberdade começa e termina quando começa e termina a sua, e assim por diante. Nós somos livres. Tá? Fala até o direito, né? Meu direito vai até onde começa o seu. É no mesmo sentido. Uhum. Tá? Isso é a liberdade. Tá? Ok? Então, e não só em Kant, né? Hegel também, né? Compreendia o direito essencialmente como a liberdade. Então, o direito é uma limitação igualitária da liberdade de cada um, tá? Em nome da liberdade de todos. Então, eu vou limitar a liberdade de cada um dentro de todos. Essa é a ideia de Kant, né? Hegel também dizia isso. Hobbes, né, compreendia o quê? Que os tribunais irão julgar quando chamado de lei, mas não há nada mais pretensioso do que isso. Por quê? Porque ao aplicar a lei, tá, é um paradigma. Há uma pragmática. Só que ele só faz quando ele é colocado. É aquilo que eu coloquei lá no primeiro. O Estado juiz e o juiz e os tribunais só irão julgar se eles forem o quê? Provocados. A gente tem que ter essa ideia de que o tribunal, que o juiz, que o Estado, juiz, ele é como um hipopótamo. Ele fica inerte. Ele não mexe. Não vai fazer nada. Ele só vai fazer se for provocado. Aí ele faz. E é perigoso também, porque por isso que às vezes é bom a gente resolver as coisas até no mau acordo, porque se a gente deixar um juiz julgar, ele pode julgar de maneira errada. Tá? Então,
É o que o Holmes Jr. diz para nós. Tá? Então, quando um tribunal é chamado à lei, é uma coisa pretensiosa, porque às vezes a gente tem riscos. Ok? E aí eu tenho vários pensamentos, né, do direito, de Max Weber, que é o sentido sociológico, né, fundamental, né, que a gente trata de hipótese de fato, por exemplo, né, hipótese de fato de uma consequência jurídica. Tá? Hegel, por exemplo, e Hartz, ele vai tratar do termo regra. Tá? O mecanismo de conjunto de regras que traz uma visão adequada do direito. Ou seja, para mim entender o direito brasileiro, eu tenho que fazer uma análise de todo o ordenamento para mim ter uma visão adequada. Constituição, lei civil e assim por diante. Ok? Então, esse conceito direito como fundamento último de todo o pensamento jurídico ou do ordenamento, né, é uma questão que se traz o direito como a realidade, um sentido, né, de valores jurídicos e uma ideia de direito como justiça. Então seria Leonardo, o pensamento. quando você fala que ele é provocado, isso quer dizer que, sim, tem que ter uma pessoa entrar com uma ação, porque tem casos que o Ministério Público age, né? Mas o Ministério Público não é o juiz. Ele tem que provocar. Porque o Ministério Público não pode julgar. Ok. Por esse motivo, Arlen, que as decisões do Moro estão sendo anuladas. Porque ele estava indo além daquilo que lhe competia. Quem tinha que fazer o que ele estava fazendo é o Ministério Público, e não ele. Juiz não investiga. Juiz não provoca. E a gente esperar sabe ser provocado por gente. A gente sabe que isso acontece. O problema, no caso do Moro, é que houve a prova. Eles conseguiram as provas. Porque se eu tiver uma prova daquela, acabou. As decisões do juiz é nula. Aí você faz, como explica se alguém um dia, né? Não que eu seja a favor do Lula, e eu queria que o Moro tivesse certo, que o Lula tivesse condenado. Sinceramente, eu estou sendo sincero. Mas, infelizmente, tem que ser anulada. Por quê? Por uma segurança jurídica. A aula passada. Por que anulou a sentença do Lula? Segurança jurídica. Ou seja, a falta de segurança jurídica. Porque se o juiz tem que ser provocado e tem que ficar inerte, é alguém que tem que provocar, como é que é ele que está mandando mensagem pedindo para o promotor fazer? Combinando investigação. Como que eu estou sendo inerte? Entendeu? Essa é a questão. Então, houve o quê? Um defeito de segurança jurídica. Isso falando assim, como é que eu explico para um parente essas anulações? É só ler a aula passada de segurança jurídica. Ok? Tem que ser imparcial, né? Não só imparcial, tem que ser inerte. Tem que ficar na dele, né? Ele tem que esperar, porque senão você não julga. Ele tem que ser imparcial. Ou então ele tem que julgar. Falar, não, eu não vou ser, vai ser outra pessoa que vai julgar. Então, o que eu tinha falado? Professor, não, só uma dúvida. Como é que... Acho que esse é o grande ponto da discussão, né? A questão da segurança jurídica, da forma como essas provas foram levantadas e também a fonte, né, dessas provas totalmente duvidosas, assim, questão de edição. Eu vou te dar um exemplo. Alguém mostra essas provas, ok? De uma conversa minha com você de WhatsApp. Como é que a gente prova que não é verdade? Não, por exemplo, o problema é a edição, né? São coisas passíveis de serem editadas. Eu sei, Rogério, mas como que a gente prova? Eu e você entrega o celular. Eles não entregaram. Então eles aceitaram.
Apesar de que isso ser comum na justiça, igual você falou, né? É comum, mas aí tem a prova, porque eles não mostraram porque tinha coisa pior. O dano seria pior. Porque senão eles entregariam. Se tivesse dúvida, esse que foi o problema. Se tivesse dúvida, não entregaria? Quem não deve, não tem. Entendeu? Era a prova. E outra coisa, ele é o juiz. Conversando com o promotor, tem um interesse público. Aí houve uma reportagem. Entendeu? É a mesma coisa. Eu não peguei a conversa do Temer com os irmãos lá. Eles não gravou, não foi para a internet? Foi. Aquilo vai valer? Vale. Para condenar. Assim, às vezes, é aquele tipo de prova. Para condenar, não vale. Para absolver, vale. Está no Brasil. Indúbito pro réu. Esse é sagrado. Desde Roma. Desde Roma. Indúbito pro réu. Para condenar, ela é questionável, que é aquela questão de você dizer que é a teoria da prova envenenada. Para condenar, mas para absolver, não. Entendeu? Pode-se dizer que ela não pode ser uma prova usada para condenar porque invasão de privacidade? Não, é prova que a gente chama de fruto, prova do... Eu não sou de direito penal, né? Nem gosto. Mas quando eu estudava penal, é a prova que a gente fala que é a prova da árvore do fruto envenenado. Eu tenho uma prova legal que veio de origem ilícita. Então ela está envenenada. Então toda a prova. Para condenar não serve, para absolver serve. É porque o bandido sempre tem mais. Não é, gente. Vantagem, não. Não é. Mas por que existe isso? Porque a prova foi adquirida de uma maneira errada. É isso que... de maneira errada, porque eles quebraram o sigilo. Só que eu tenho o direito de publicar aquilo ali como repórter, porque é interesse público. O interesse público se sobrepõe. Eu não estou pondo coisas da intimidade dele. Não tem foto dele com a mulher dele, não tem foto do juiz, não tem caso de amante, de namoro. Tem isso? Não. Eu estou dizendo o seguinte, uma conversa entre o juiz e o promotor. Não é interesse público nisso? Quem é que paga o salário deles? Somos nós. Eu não tinha direito de escutar? Você tem um funcionário. O funcionário está conversando potoca lá na empresa. Você não tem direito? Tem. A mesma coisa. Isso é interesse público. Professor, mas essas provas aí, até em questão de filmagem, vale do mesmo jeito? A pessoa pode... Para inocentar, serve. Para inocentar, você pensa que isso é ruim, gente? Mas... a gente viveu uma ditadura. Quantas pessoas morreram por falta disso? Então, isso aí são coisas sagradas que existem, porque, para a gente sair do Estado, gente, não é fácil. A mão do Estado é pesada. Se ele quiser acabar, um político quiser destruir uma pessoa, ele destrói. Um presidente quiser destruir uma pessoa, ele destrói. Há pouco tempo, por exemplo, não sei se vocês lembram, o Cajuru, por exemplo, teve a vida totalmente destruída por um governador. Vocês lembram disso? Ele perdeu a rádio, perdeu o patrocinador, perdeu... a vida dele virou do avesso. Entendeu? Para um governador autoritário. Então, assim, se você não tiver esses mecanismos, não é que isso aí serve para bandido, serve para todo mundo. Serve para bandido e serve para inocente. Porque eu não tenho como ter uma dicotomia disso. Se ela é pró-réu, é para qualquer um. Eu não posso, no Estado Democrático de Direito, em nome da justiça, condenar uma pessoa de maneira errada. Porque senão eu estaria envenenando o meu próprio Estado. Esse que é o problema. Isso é segurança jurídica. Ok? Entenderam? Por mais errado que eu acho. Por mais errado que eu acho. Que eu gostaria que ele fosse condenado. Compreenderam isso? Isso entra na aula passada, né? Segurança jurídica. Beleza. Agora, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio. Então, a gente está falando de Max Weber. Então, para ele, o que eu falei? Que é essencial ao direito o sentido sociológico, fundamentar uma probabilidade calculável de que, caso se verifique a hipótese de fato, se desencadeie a consequência jurídica, ou seja,
Para ele, interessa, nessa ideia de Max Weber, o fato. Né? Se a gente olhar para a teoria tridimensional, fato, valor e norma, e para ele interessa o fato. Tá? O fato. Você lembra aquela história da mulher, né, que foi condenada, né? Uma mulher solteira, mãe solteira, foi condenada. Né? Então, de Max Weber é aquela ideia que interessa o quê? Eu vou fundamentar a minha probabilidade dentro disso. Né? Por que foi feito isso? Para Hart, né, a gente tem o direito se liga ao termo de regra. O direito é um conjunto de regras, né, que ele pensa disso. E também a gente viu um conceito de direito como fundamento último de todo pensamento, né, de todo ordenamento vinculante. Tá? Então, o direito ele é uma realidade. Tem por sentido os valores jurídicos, a ideia de direito e a própria ideia de justiça. Ou seja, né, essa ideia de que justiça está ligada dentro dessa realidade jurídica. Mas se a gente continuar dentro desse pensamento de direito e lei, de conceitos nominalistas, né, na norma e a realidade do direito, então o direito ele tem um caráter analógico, né, ou seja, lógico, corresponde entre o dever ser e o ser. O direito é algo que se relaciona. Ou seja, se eu tenho um fato, matar alguém, e eu vou usar a norma, eu tenho aquilo que a gente chama de subsunção, como se fosse o fato, a sua mão, para mim aplicar a norma, uma luva. Então ela tem que calçar na luva. Tá? Vou calçar na luva. Ok? Então, é um caráter analógico do direito, tá? E corresponde a esse dever ser e ser. Então, o direito não é algo da essência, mas um relacionamento, uma questão relacional entre o que eu queria e a realidade, entre o dever ser e o ser. Eu vou fazer isso, ok? Mas aí, se eu pensar, e se uma lei for injusta? Né? De tão injusta ela foi insuportável. Se ela não tiver qualquer pretensão de justiça, ela não é de direito. Tá? É uma consequência. Então, ela está entre essa ponte, né? Entre o ser e o dever ser. Entenderam? Tá? Eu tenho essa dicotomia aí. Aí a gente tem que compreender isso para a gente poder aplicar isso. Ok? E aí, pessoal, dentro dessas considerações, por exemplo, né? Se a gente olhar dentro do positivo, se eu tenho uma lei injusta, dentro do positivismo, o que acontece? Ela vai ser cumprida, mesmo sendo injusta. Por isso que o direito tem várias concepções, né? Se você olhar em várias considerações, né, sobre o direito, né, Aristóteles, Cícero, Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, e etc., eu vou ter várias concepções, várias razões sobre esse direito. Mas isso é uma evolução histórica do direito, do próprio conceito de direito e o conceito de lei. Então, a gente tem essa compreensão de que o direito como algo diverso da lei, tá? Se a lei é injusta, mas dentro de um positivismo, dentro dessa concepção, mesmo sendo injusta, essa lei vai ser aplicada. Então, se a gente tiver um pensamento, por exemplo, todo esse esforço que nós estamos falando, né? Falando, pensando, vocês aí tentando absorver o que eu estou falando, buscando esse pensamento jurídico, né? Buscando esse conteúdo que a gente falou até agora. E se a gente pensar, né, uma compreensão do direito como algo diverso da lei? Ou seja, né, então tudo é direito? Então, se tudo for direito, o que é direito? O que seria direito? Tá? Então, é uma concepção. Isso, a gente tem que entender que a gente trouxe o quê?
uma história de um direito, desde sociedades pré-estatais, de direitos não escritos, direitos cumiformes, direitos escritos, tá? De conceitos de direito ligado à religião, depois, quando a religião separa-se do direito, direitos constitucionais, pós-constitucionalismo e hoje, né? A nossa realidade hoje de um direito que está caminhando para um direito digital. Mas, mesmo ele sendo digital, mesmo ele tendo essa dicotomia de um Estado separado da religião, né, puxada, ainda assim eu tenho as questões morais, tá? Porque, no fundo, se a gente perceber, a questão de direito e moral, ela é uma coisa só. Okay? Ela é uma coisa só. Sempre foi. Porque a gente é humano, não tem como, né? Não tem como eu pegar uma teoria pura do direito, fazer um programa de computador e eu colocar o fato nesse computador e eu dê uma sentença. Não tem como eu colocar isso. Tá? Porque se a gente olhar toda essa concepção, desde a nossa concepção de sociedade pré-estatária, para a formação dos estados, né, os contratos sociais, as questões de direito, moral, dentro dessas concepções, a gente vê que é uma evolução do direito, é uma evolução da própria lei, tá? Desde os códigos, né, babilônicos, como a gente já citou nas aulas passadas, né, o Código de Hammurabi, os direitos de números, né, não só dos países ocidentais, mas dos asiáticos também, que traz toda essa concepção do direito moderno, da expressão, da linguagem, tá? Que foi necessário, num determinado época, que houvesse um pensamento de uma teoria pura do direito, para que esse direito não se perdesse totalmente, né, nessa miscigenação de outras ciências, mas que ele fosse compreendido de forma unitária, por isso que houve uma teoria pura do direito, mas, passado essa concepção, entender o direito em vários sentidos. Não só como lei, mas como fato e também como valor. Tá? Isso faz parte dessa concepção, que não é de hoje. Vem da Grécia, dessa ideia, né, de costume, de uso de jurisprudência, do direito romano, que buscou o quê? A aplicação severa do ius do direito, né, da lex, né? Por isso que veio deles essa ideia, né? A lei é dura, mas é a lei, ela nasceu para ser cumprida. E todas essas concepções de uma teoria do direito. Então a gente tem que entender essa evolução, tá? A evolução do nosso direito, que é ligado ao direito romano. Essa ideia de lei, essa ideia de ius. O próprio direito romano fazia uma distinção entre a lex, tá? E o direito que era ius. Ele tinha a lei, que era a lex, né? Dura lex, sed lex, mas eu tinha também a concepção de direito, que era a concepção de ius, ou seja, tá? Era o direito propriamente dito. Mas ele tinha a ideia também, no direito romano, de um processo, que a gente chamava de acto, ou seja, a maneira, o ato pelo qual eu iria aplicar. E aí eu tinha que ser designado isso em normativas, em normas. Tá? Os romanos também, eles eram muito ligados a precedentes jurisprudenciais. Os romanos, eles buscavam muito estudos de jurisprudências. Por quê? Através da jurisprudência, eu teria uma lei, não era uma lei, mas uma arte, né? Eu poderia, assim, refletir sobre isso e que ela fosse aplicada de forma mais igualitária a todos. Ok? Igualitárias a todos. Então, se a gente pensar que o direito, né, dentro dessa evolução desse pensamento do direito, ele traz o direito romano uma ideia de validade, né, validade da lei, e também com esse domínio do direito jurisprudencial, porque aí eu fazia o quê? Como se fosse um balanço, né? Se eu estudo a jurisprudência, eu poderia fazer uma concepção de um balanço, ou seja,
um direito mais adequado a todos. Okay? Só que a gente tem que perceber que o nosso direito é o romano, mas existe outros também, que é o caso do direito inglês, tá? Que eles é diferente. Nós somos o civil law, eles trazem o case law, ou seja, lá são precedentes, caso, que não necessariamente é a lei escrita, mas os precedentes de tribunais, ou seja, quando eu quero alguma coisa, eu levo o meu direito e trago um case, ou seja, falo, olha, eu tenho esse caso aqui, eu quero que seja aplicada a mesma coisa. Esse é o direito inglês. O nosso direito, tá, é o direito romano. Nos interessa é a lei, é o que está escrito, né? É o espírito da lei, ok? Não os cases. Nós somos o civil law, lá é o case law, tá? Ou o que a gente chama de common law, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas assim, enfim, eu acho que a ideia que eu queria passar para vocês de lei, de concepções dessa evolução, seria mesmo de se entender essa lei como direito e essa concepção. Mas se a gente olhar, né, o que a gente viu até agora, o que a gente poderia desenvolver? O que a gente poderia chegar numa concepção? Vamos ali para o quadro para a gente finalizar. Alguma dúvida até agora? Espera aí que eu coloquei meu espaçador aqui. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Entenderam alguma coisa ou nada? Entendi, tranquilo. Entendi. Então vamos lá. Isso aqui a gente colocou, né? O que a gente está construindo ideias, né? A gente colocou lá na primeira aula. Esse aqui é fácil, tem em qualquer lugar, né? Mas não sei se vocês tiraram o print aqui, mas pode apagar? Pode. Então a gente está construindo ideias do próprio direito. Então, a gente criou desde o primeiro dia de aula, que a gente está entendendo que o direito é uma ciência do fato, né? E isso todos falam. Então, o que nos importa é o dever ser. Esse dever ser, gente, ele sempre vai ser um fim em si mesmo. O que significa isso? Por exemplo, o que o direito busca é uma sociedade melhor, é que a gente possa viver e conviver em sociedade. Então, essas várias acepções que eu tenho do direito, é no sentido da gente compreender isso. Nós, como aplicadores de direito, a gente vai buscar isso também, um dever ser. Vai chegar um ponto, né, de uma evolução de uma sociedade, que ela vai entender que esse direito, que esse dever ser é uma coisa boa para a própria sociedade. Por isso que ele é um fim em si mesmo. Se eu cumpro o que está escrito lá, eu não preciso do direito. Entretanto, nem sempre esse ser, esse dever ser, ele é igual. Eu sempre vou perceber que esse dever ser, às vezes, ele é diferente do ser. Ele é diferente. Esse ser aqui é o mundo vivido, que a gente chama de o quê? Fato. É o fato. É o que aconteceu. E nem sempre, porque se o ser for igual ao dever ser, tem interesse para o direito? Não, a gente nem discute. Por exemplo, eu sou obrigado a usar cinto de segurança. Se eu ponho cinto de segurança, se eu estou andando com cinto de segurança, o dever ser, que era a minha segurança, a minha vida, está feito, o dever ser, então eu cumpri, não tem que discutir.
Só que o direito é só isso? Não. Ele tem outras concepções. Eu tenho também, dentro desse pensamento, uma ideia que é o que a gente está vendo hoje, de regras jurídicas. A gente viu hoje o direito como regra jurídica. É isso que a gente viu hoje, é uma ideia do direito, tá? Como regra jurídica. Então, como regra jurídica, estou olhando aqui para ver se dá para ver. Como regra jurídica, ele entra naquela concepção da pirâmide de Hans-Kelsen. Dá para ver a pirâmide aqui? Isso é regra jurídica. Então, é essa ideia que a gente viu hoje. Um dever ser, uma ideia de direito como regra jurídica. Que aqui eu tenho o quê? Constituição Federal, leis ordinárias, decretos, leis particulares, leis especiais. É isso. Aqui. Ok? E até acima dela, a nossa norma fundamental. Isso é regra jurídica. Que, às vezes, a regra jurídica também não é igual ao dever ser. Porque eu tenho leis que são injustas. Ou leis que não são aceitas para a sociedade. Quem quer me dar um exemplo de regra jurídica diferente do dever ser? Entendeu? Assim, tem regras que não são, elas não se adequam a isso. Só que ela é isso? Não. Ela também é ligada à ideia de segurança jurídica. Segurança jurídica. A segurança jurídica, gente, são os cases, as decisões judiciais. Só isso, está ligado à segurança jurídica. É outra visão, foi o que a gente viu na aula passada, antes da coisa, que é a visão de segurança jurídica. Por quê? Às vezes, para mim aplicar essa segurança jurídica, eu vou ser contrário ao dever ser, vou ser contrário ao ser, e às vezes eu sou até contrário à regra jurídica. Eles não se encontram. São ideias dentro do próprio direito. Segurança jurídica, outra ideia que a gente viu. E a gente viu também uma outra ideia. Do direito como princípios. Princípios gerais do direito são os princípios jurídicos, que são ligados aos direitos naturais. Esses aqui, ó, são ligados a direitos naturais. E aí eu pergunto para vocês, né? São visões. A gente não leu, vocês não fizeram até um trabalho sobre princípios gerais do direito? Vocês lembram disso? A gente não falou sobre isso? É uma visão. Você tem o direito no pensamento desses princípios gerais. Direito à vida, direito à liberdade. São ideias. Ideias de princípios jurídicos. Direito a uma vida digna. A questão de falar ser humano, dignidade da pessoa humana, respeito ao próximo. São princípios, são aqui, ó, direitos. Mas é só isso? O que vocês acham? Não. O direito tem outras ideias também. Eu tenho aqui o ser humano. Eu tenho o ser gregário. Eu tenho o ethos. Só que do outro lado, eu tenho o quê? Que esse ser humano, ele é membro da polis. O que significa?
que esse ser humano, né? Ser humano, você, ser individual, único, específico, não é um ser humano? Só que, além de você ser um ser humano, você é o quê? Um membro da polis. Você não vive em sociedade? Sim. Sim, então você é um animal, o quê? Político. O que significa ser um animal político? Que você vive e convive em sociedade. Vou exemplificar isso de uma maneira simples. É só você assistir BBB. Você vê ali, ó, você coloca a pessoa, 2, 3 dias, no terceiro dia, aqueles seres humanos gregários que precisam viver em grupo se tornam animais políticos. Eles não formam conchaves, tentam destruir, formam os grupos, tentam destruir grupos, se aliam com outros. Não são animais políticos? Sim. Então você olhar, você vê que não somos. Nós somos aquilo, somos animais políticos. O que eles estão querendo fazer? Porque ali é como ratos em laboratório. Só olhar para eles, né, como alunos de direito, vocês tinham que olhar para eles e analisar essa questão de animais políticos. Sobreviver, porque a morte é sair de lá, entendeu? Do ensaio. O ensaio que a gente está falando, né? O ensaio social, a morte é eles serem eliminados. Para eles não serem eliminados, eles se tornam animais políticos. A gente faz isso todo dia. Só que, além de ser um animal político, a gente tem que entender que existe o ethos. Ethos, modelador. Tá? Isso aqui é uma teoria habermasiana, de Haber. Depois vocês têm alguns livros. Que esse aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui. Ah, não está não. Esse aqui, ó, Razões Práticas, do Bourdieu, para entender animais políticos. Do Hans Kelsen, aquele ali. Esse aqui, ó. Habermas, esse, ó. Habermas. Que é para entender essa questão. Ethos modelador é a mesma coisa. O ethos é você, o ser humano que você se foi criado. Esse ethos é formado que você é, desde quando você é criança, a maneira, né? Ali você tem um bebê de 1 ano, 2 anos, você já está vendo o ethos dele, né? Como ele é feito, como ele é colocado. Isso é da pessoa, é o ethos dele, é a ética dele. O ethos modelador é o seguinte, eu pego um ser humano, coloco ele numa sociedade, ele vai ser modelado por ela. Vou de novo no BBB. Você vê ali pessoas que vão fazer coisas que eles não fazem. Mas eles estão sendo modelados aquilo. Por exemplo, pessoas de bem, que nunca prejudicaria nada, vê inúmeros animais, animais, parado, pegando carga do caminhão que tombou. Cerveja. Às vezes é cerveja que ele nem toma. Pelo ethos modelador, a pessoa para pegar a cerveja, que nem toma aquela marca, nem gosta daquela desgraça, mas pega por uma questão de ethos modelador. E a gente vê isso também no Big Brother, é isso que eu estou colocando. Então, isso é direito também, né? Dentro dessas concepções. A gente vê isso também aqui, ó, nesse livro, ó. Razões Práticas do Bourdieu. Tá? Ele é interessante nesse sentido. Mas é só isso? Vocês acham? Não. São inúmeras concepções para a gente entender direito. Outra questão também, a gente viu a Constituição, só que a gente tem que falar também da Constituição real, tá? Constituição real, que é uma ideia de passar. Eu tenho a Constituição, que é o que está escrito. O que está aqui, gente, Lassalle fala o seguinte, o que está aqui é a Constituição folha de papel. Vocês leram o preâmbulo da Constituição, não leram? Uma sociedade fraterna, uma sociedade... um país que não existe. Ou seja, uma ideia de uma Constituição folha de papel. A Constituição real é aquela da rua, é a realidade da rua. É o quê? A Constituição folha de papel, que é a nossa, fala de uma sociedade
sem pobreza, sem discriminação. Qual que é a realidade que eu tenho na rua? Pobreza, marginalização, pessoa passando fome, sem trabalho, sem miséria. Essa é a Constituição real. Essa é a Constituição real. E isso também é direito. Tá? Isso também é direito. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, direito, por isso que a gente está construindo as ideias. Não é uma visão, né? Você ter uma ideia sobre uma coisa. Isso, a gente tem que ter uma visão geral. E, além disso, ainda, né, para a gente finalizar, é aquela ideia, né? Regras jurídicas, por si só. Não é essa visão só positivista, né? A gente tem que pensar que essa regra jurídica, elas têm que estar dentro de uma visão o quê? Que a gente já viu, de fato, valor e norma, tá? Que derrubaria esse pensamento positivista aí de Hans Kelsen, que é a teoria tridimensional, né? Fato, valor e norma, ok? Isso é só uma visão geral. Se quiser até tirar uma foto, mas é só para a gente ter um mapa aí de pensar nas ideias de direito. Printaram? Viram? Professor, o ethos modelador seria influências, por exemplo? Não só influências, mas são várias concepções, e às vezes você é obrigado a fazer isso. Questões econômicas, por exemplo, ele vai modelando, né, as coisas, e você vai sendo obrigado a fazer determinadas coisas que você não faria em questões normais. Ele vai te modelando, por exemplo. Eu disse tipo isso lá, ou o Big Brother, né, que é uma questão. No Big Brother você vê pessoas fazendo coisas que ela não faria, mas lá ela faz, porque ela está sendo modelada para aquilo. E modelada por bem e por mal, não só pelos jogadores, mas pela própria Globo, que é interesse dela modelar aquelas pessoas. E a sociedade, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, então a gente está sendo modelado por essas concepções, a gente está modelado por essas questões. Então, né, a gente tem várias coisas que nos obrigam aquilo lá. Isso é o ethos modelador, a sociedade vai nos oprimindo e levando a gente a ter determinadas questões. Né? Por exemplo, hoje a gente está sendo forçado ao distanciamento social. Então, a gente está evitando parentes, evitando amigo, evitando pessoas. Então, a gente está sendo modelado de maneira diferente. A gente está vivendo em pequenos burgos, cada um dentro de uma casa de um burgo. Entendeu? Isso é um ethos modelador. Ok? Tá certo que era uma pandemia, mas a gente está sendo modelado para aquilo. Igual um casal, né, professor? É igual um casal, quando passa a conviver juntos, né? Isso, vai modelando, ou você convive, vive com ele, ou ele vai modelar você, ou você vai modelar ele. Entendeu? Ok? Assim, isso é em todos. Por exemplo, uma criança que vive com um psicopata, provavelmente ele será, no mínimo, um sociopata. Então, entendeu? São concepções. Você é modelado por aquilo que você vive, por aquela sociedade que você tem, por aquilo que você coloca. Isso traz influências dentro do própria questão do direito. Ok? Mas assim, são ideias que a gente vai construindo. Eu coloquei lá para vocês um trabalho, para você, uma atividade de hoje. Ela está dentro lá, a resposta dele está no Descomplicando a Filosofia, que é o livro que a gente adotou. E também abriu uma semipresencial hoje. Aí na semipresencial eu coloquei já do manual de filosofia do Risato Nunes, que é um dos temas lá sobre a liberdade. É um texto pequenininho, você responder lá, mas é uma questão bem tranquila, dá para vocês fazerem, ok? E queria agradecer vocês, elogiar vocês, né? O trabalho que vocês fizeram ficou muito bom, né? Muitos aí superaram a minha expectativa, tá? Mas tomara, né, se vocês forem fazer outra atividade, né, que vocês superem a meta, né?
Porque agora vocês estão em outro patamar. Então, eu sempre vou esperar mais de vocês do que vocês fizeram agora. Ok? Professor, você vai... como que é que eu não entendi que você explicou no início? Vai ser um trabalho a sua AP2 ou a prova mesmo? Que eu não entendi. Não, vocês vão escolher. Tá? Vocês vão escolher. Vocês vão votar lá no WhatsApp depois se vocês preferem prova ou preferem trabalho. Para mim, tanto faz. Tá bom. Tá? Obrigada. Aí, se vocês decidirem, aí depois vocês vão decidir quais que a gente vai trabalhar. Com o caso do explorador de caverna ou com da Antígonas, né, de Sófocles. O caso do explorador de caverna ele é mais tranquilo, tá? Tem que dobrar a meta, isso mesmo. Tem que dobrar a meta. Mas a primeira coisa, vocês decidam aí, se vocês querem um trabalho ou se vocês querem. A diferença é que vocês vão fazer o trabalho de duas formas, né? Não vou apresentar só o falado, mas o escrito também. Ok? É só isso. Mas também, para falar, vocês têm que escrever, então fica os dois, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Se não tiver pergunta, eu vou parar a gravação. Posso? Então, beleza. Então, sem perguntas, boa noite a todos, agradeço aí a vocês. Espero que vocês saiam como bons alunos de filosofia com bastante dúvidas, porque a dúvida ela é essencial, tá? A gente tem que ter dúvida mesmo.